Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, torcida tricolor. Falei um alô, torcida tricolor. Gente, que clima gostoso é esse? Domingão, tranquilidade, Fluminense venceu, botou na roda e digo mais, tá? Vamos trazer pra vocês revelações, hein? Tu gosta daquela revelação? Bom, Lima abriu o jogo, mano. Lima falou, ó, é assim, é assado, vamos trazer pra você. Meu amigo, além disso, vamos falar que o Fluminense, né, juntamente aí com o Flamengo, estão ali procurando, começaram a negociar como é que é? Negócio milionário pra dupla em relação ao Maracanã. Vamos trazer pra você aqui também informação muito importante. No mais, fique com isso aqui, ó. No mais, vamos começar a brincadeira hoje desse jeito, diretor. Solta o som. Bem que não vai ter som, não. Mas esse time do Zubeldia joga bola, hein? Joga não. Olha esse passe. Diretor, não tá dando pra ver o passe. Pô, mas também fizeram uma imagem horrível aqui também, né? Deixa eu ver o que eu faço. Ah, aqui deu pra ver. Volta do começo, diretor. Ao vivo assim mesmo. Ó, essa bola do René que eu falei que foi muito importante, ó. Ele quebra, ó. Tuf, ó. Sozinho. Passe maravilhoso. E vem, filhão. Samu Cruel. Coisa linda. E time do Zubeldia joga bola, hein? É o que eu falei, né? Já tinha muito tempo que eu não via um Fluminense criar de várias maneiras diferentes, tá? Mas antes da gente começar aqui, de fato, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte. Aproveite esse período maravilhoso que estamos vivendo, de muita alegria, né? Tranquilidade, felicidade. Então se inscreva, ative o sininho tricolor. E por favor, não esqueça de arrebentar no like. Arrebentar nesse like aí, filhão. Tá esperando o quê? Flusão arrebentando. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer para você, por favor, escrevam nos comentários parabéns ao nosso querido Martinelli. Gente, o que está jogando bola Martinelli é brincadeira, né? O famoso Chavinelli neles. Parabéns ao nosso querido Martinelli, um dos jogadores que talvez está fazendo aí a sua melhor temporada com a camisa do Fluminense, jogando muito, mandando nesse meio de campo, criando, desarmando o time adversário. O Martinelli tá voando em campo. Parabéns, Martinelli, já passou por muita coisa no Fluminense, nunca reclamou na mídia, nunca reclamou das reclamações, pelo contrário, trabalhou, atitude bizarra, deu a volta por cima e agora é aplaudido como merece. Martinelli, você é sujeito homem, né? Diferente de outros aí que abandona. Estão reclamando, então vou embora aí, porque eu tô fazendo esse time jogar. Se eu for embora, isso vai acabar. Resumindo, o Fluminense joga mais. Aí o que eu faço, né? Tava todo mundo certo, então. Parabéns, nosso querido Martinelli. E pro Renato, um abraço, Renato. E aí, tu deixou o Fluminense achando que a gente ia, né? E aqui, ó, só queda vertiginosa pra depois tu falar, tá vendo? Reclama de mim aí. Quando eu tava aí não era assim, era, pô, bom pra caramba, vocês reclamavam. Ontem o Fluminense deu show de bola. Assim que eu gosto. Bom, vamos lá, gente. Só um detalhezinho de uma informação aqui. Ó, o Fluminense não goleava no Brasileiro há quase 2 anos. Pessoal, lembra que eu falei pra vocês no vídeo de ontem que já tinha muito tempo que eu não lembro do Fluminense jogando desse jeito? Porque ontem o Fluminense fez 3, mas a verdade é que o placar é mentiroso. Por tudo que o Fluminense produziu contra o Atlético Mineiro, a gente poderia ter tido 5-6-0. Porque foi isso. O Fluminense produziu para golear muito o Atlético Mineiro. Teve alguns azares, né? Alguns jogadores como o Canóbio não conseguiu às vezes aproveitar uma oportunidade da melhor forma, acontece, mas a produção do Fluminense foi absurda. E a última vez que o Fluminense goleou foi em 2023, ainda com o Fernando Diniz. Olha quanto tempo tem isso, gente. A gente depois passou por Mano, depois passamos por Renato e agora nós estamos com o Zubeldia. Zubeldia no seu 3º jogo já fez algo que não fazia. Ninguém fez há 2 anos, né? Que é golear. E a gente tem aí o Fluminense goleando, né? Um time de Série A, que é o nosso querido. Lembrando que isso aqui eu tô falando, tá, pessoal? Que o Fluminense não goleava no Brasileirão, tá? Que é onde tem os clubes de Série A. Então são os clubes melhores. É claro que teve
o Águia de Marabá pelo meio do caminho, alguns jogos no Carioca, mas eu tô falando goleada no Brasileirão, que é a elite do futebol brasileiro, né? Então, o Fluminense já tinha 2 anos que não fazia isso e fez ontem, né, com uma excelente partida, já falei ontem. Ontem eu fiquei louco, né, falando, mas aqui, vamos pro que todo mundo quer saber? Qual a diferença de Zubeldia para Renato? Bom, Lima, ele explanou um pouquinho em relação a isso aí e vou te falar, quebrou o silêncio, tá? Vamos aqui, vem comigo, diretor, vem. Tô aqui no Netflix, tá? Vamos dar uma olhada do que falou o Lima e a gente vai analisar aqui tintim por tintim. Eu tô vendo um time mais leve, mais solto, mais à vontade. Fizemos um jogo muito bom contra o Botafogo, né? Contra o Sport. A gente deixou a desejar em algumas partes, mas evoluímos. Né? Hoje, de novo, a gente foi muito bem. Enfim, tô vendo um time nos treinamentos o que tem que fazer, né? O treinador pede muito a ficar bem posicionado. Enfim, é um cara que explica bastante, sabe como ataca, sabe como defende. Então, isso daí tá deixando bem a gente eficaz na defesa e no ataque. Por isso que a gente conseguiu fazer 3 gols. Vamos lá, só para tu entender o entre linhas aqui. Primeiro de tudo, o Lima vai falar que o clima hoje é um clima mais leve, tá? Então, o que deixa claro é que o clima com o Renato já não era dos melhores, tá? O clima com o Renato Gaúcho já não era um clima que tirava dos jogadores o seu melhor. Porém, o grande cerne disso aqui é que o Lima vai falar. É um treinador, ó... Olha só. Cara que explica bastante. Zubeldia é um cara que explica bastante, tá? Explica bastante. Não é isso aqui que o Lima falou? Então, dá uma olhada nisso daqui. Se tu chegar a ver essa matéria do GE, né? Renato sobreviveu pós-crise antes de pedir demissão disso aqui. Aí tem aqui, né? A matéria do GE que fala sobre a saída do Renato, vai explicar que um dos problemas do Renato foi o fato dele não saber explicar algumas questões dos jogos, tá? A gente vai ver aqui, quando você der uma olhada com calma, você vai ver aqui, porque isso aqui ficou muito claro. O Renato, o que os jogadores... Eu li a matéria inteira, então estou trazendo para você o que a gente sabe da saída do Renato. O Renato chegava pros caras e falava assim, não pode tomar esse gol no fim do jogo não, hein? Esse gol aqui não pode tomar. Aí mostrava o vídeo, aí tá. Os jogadores esperando o Renato explicar o que deveria ser feito para não tomar aquele gol, o Renato não explicava. O Renato não direcionava os jogadores como deveria direcionar. É isso aqui que é a reclamação do elenco do Fluminense em relação ao trabalho do Renato. Por isso que quando tu vê o Lima falando isso aqui, ó... É um cara que explica bastante, sabe como ataca, sabe como defende. É um cara que explica bastante, sabe como ataca, sabe como defende. Ele tá deixando claro que aqui, o que o Zubeldia vem fazendo é o que o Renato não estava fazendo com o elenco do Fluminense. Por isso que se passava tempos, e eu não sei se você reparava isso, mas o time do Renato, ele era um time de uma nota só e era sempre a mesma coisa. Não adiantava, ficava tempos treinando, tinha data FIFA, tinha um monte de coisa, mas o time do Renato era sempre a mesma coisa. Não se tinha uma evolução de desempenho. Não estou falando de resultado, estou falando de desempenho, né? Por quê? Porque segundo os jogadores, não é segundo o Thiago do Flu, mas segundo os jogadores, o Renato não explicava direito, não instruía direito. E agora o Lima diz que o Zubeldia faz isso. Então isso daí tá deixando bem a gente eficaz na defesa e no ataque. Por isso que a gente conseguiu fazer 3 gols. Então assim, o que acontece? Quando você tem no futebol é assim. Você tem um treinador que ele te explica as coisas. Ele fala, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, o sistema defensivo tem que funcionar desse jeito, o ataque tem que funcionar daquele jeito. E essas coisas começam a dar resultado. E você vai ver que você venceu porque aplicou aquilo ali. Isso dá mais confiança para os jogadores continuarem aplicando e confiando no treinador. E isso acontece a famosa evolução no futebol. Então, neste caso aqui, você vai ver muito claro que os jogadores
vão começar a ser o time Zubeldia. Porque, diferente do que estava antes, agora ele explica e fala o que tem que ser feito. E isso está dando resultado. Uma das falas que passou batido foi da vitória do Fluminense contra o Botafogo. O Thiago Silva tá lá nos bastidores. Vai lá. Ah, Thiago, tô com tempinho hoje. Vou lá na Flu TV, bota bastidores, Fluminense e Botafogo. O Thiago Silva vai falar assim: hoje eu sei porque nós vencemos. Sabe por quê? Porque em vários momentos, ainda com o Renato, o Fluminense poderia até vencer. Mas às vezes nem eles sabiam por que venceram. Mas já com o Zubeldia, isso aqui eu tô falando segundo os jogadores, tá? Já com o Zubeldia, o ambiente tá leve e hoje o Fluminense vence e sabe por que venceu. Defende, sabe por que está defendendo, ataca, sabe como atacar. Então a gente já tá vendo, mesmo com pouquíssimo tempo, a gente já tá vendo através dos jogadores e do Fluminense dentro de campo uma evolução. Agora, se tu falar pra mim que essa evolução é ainda resquícios do trabalho do Renato, vai de contra o que os jogadores falaram. Porque o que os jogadores falavam é que o Renato não explicava direito. E agora o Zubeldia explica. Então, assim, não acho que é coincidência o que vem acontecendo no futebol do Fluminense. Acho que tá muito claro que o Renato, que era um cara que, né, todo mundo falava que era o paizão, que era o fera de elenco, que todo mundo amava o Renato, isso não foi verdade no Fluminense. Porque o Renato, em vários momentos, na própria coletiva, culpou os jogadores porque os jogadores não fizeram muito bem, falta de atenção. Lembra do jogo contra o Bragantino? Ele falou: eu falei pros jogadores, se vocês entrarem do jeito que estão entrando aí, tô vendo que vocês não estão concentrados, para lá. Tipo assim, na coletiva, ele colocava a culpa nos jogadores. E aonde que um bom gestor vai fazer isso? A grande realidade é que Renato já tá de saco cheio do futebol, né? E pra mim isso é um direito dele. Agora, o Fluminense não tem nada a ver com isso. Dentro do Fluminense, na cadeira de treinador, eu espero de um treinador dedicado, com muita vontade de trabalhar e que faça de tudo para vencer os jogos. E neste momento, na data desse vídeo, no dia 5, né, que a gente tem aqui de outubro, nós estamos vendo o Zubeldia indo por esse caminho. O que vai acontecer no futuro, só Deus sabe, não tem bola de cristal. Mas a verdade é que o Zubeldia deu cara para esse time e tá fazendo esse time treinar, tá fazendo esse time jogar, e a gente tá vendo isso dentro de campo, beleza? Bom, então é isso. Seguindo aqui, vamos aqui então para a informação deste vídeo, tá? Separamos aqui a informação do Lauro Jardim. Todo mundo sabe que a organização agora é do Maracanã, pertence ao Fluminense e ao Flamengo, é um conjunto, tá? E vai ficar assim por mais de 20 anos. O Fluminense conseguiu assim essa licitação juntamente com o nosso rival. Então a gente divide essa administração. Então o Lauro Jardim trouxe que a dupla Fla-Flu, né, querem 70 milhões por ano no naming rights. O que é isso, né? A gente recebeu uma informação um tempo atrás que o Maracanã poderia mudar o nome, tá? Então o naming rights é isso, né? Você botar o nome da marca no Maracanã, né? Sei lá, eu poderia dar um exemplo aqui, mas vai ser muito ruim. Alguns clubes já fizeram isso. O Morumbi hoje não é mais Morumbi, é Morumbis, tá? Então, a empresa Bis paga para o São Paulo 25 milhões por ano para poder chamar o estádio de Morumbis, né? Aí eles têm que pagar para que isso aconteça. A Neoquímica Arena, né? Neoquímica, né? Paga ao Corinthians 15 milhões anuais para poder o estádio do Corinthians se chamar a Neoquímica Arena, né? Tem o Pacaembu também, Mercado Livre Pacaembu, né? Que também o Mercado Livre paga cerca de 33 milhões por ano. Segundo o Lauro Jardim, a dupla quer, para o Maracanã, uma empresa que pague 70 milhões anuais para poder mudar o nome do Maracanã aí, né? Vou te falar, se a Superbet, que patrocina o Fluminense, quase patrocinou o rival também, né? Se fosse o caso, né, seria o Super Maracanã. Sacou? Um negócio assim, diretor. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas isso tem tudo para ser ali um negócio milionário para a equipe, para a dupla. Aí eu não sei como que vai ser, se esse valor vai ser um valor
só pro Maracanã, ou se esse valor vai entrar nos cofres do Fluminense ou do Flamengo, isso ainda não ficou muito claro, mas a verdade é que a dupla está procurando aí um negócio milionário para ser o novo nome aí do Maracanã. Eu gosto da ideia. Não, o valor é bom, mas sinceramente o Maracanã é tão icônico, né? Pô, Maracanã. Como é que tu vai fazer? Tu vai botar que nome aí, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. No mais, meu amigo, eu tô indo embora. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, ativar o sininho tricolor. E eu tô feliz demais. Hoje é dia de ficar tranquilo, porque o Flusão goleou e eu tô bem demais. Valeu, galera. Forte abraço, fiquem todos bem. E tchau. Valeu, pessoal.